Bom, eu sou Lígia da Veiga Pereira, sou professora titular de Genética Humana na Universidade de São Paulo, na USP. Eu sou Davi Schlesinger, eu sou um médico neurologista, fiz o doutorado em genética e eu trabalho na Mendelix, que é um laboratório de genética. Estamos aqui no podcast da BlastU. E, Davi, vamos falar sobre genética, que é o nosso assunto favorito da vida, fora os filhos, né? Mas tudo bem, genética. Enfim, só pra gente situar, nem todo mundo entende direito esse negócio de genética, ao estudar genética, a gente está tentando entender como é que o ser humano funciona nos seus mínimos detalhes, né? Os genes são instruções que a natureza segue para formar a gente e para a gente funcionar. Então, ao estudar essas instruções, esses genes e o que eles fazem, quais são os genes que são responsáveis pela cor do cabelo, pela altura, pela cor do olho, por eu ter 5 dedos, 10, a gente está estudando, a gente está entendendo a saúde humana, né? E o Davi, como médico, usa essas informações para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo com elas. Nossa, genética é super interessante, né? A gente tem, desde da década de 80, quando começou o projeto Genoma Humano, em que a gente sequenciou o primeiro genoma de uma pessoa, né? Na verdade é um agregado, o genoma humano de referência demorou 13 anos para fazer, mas é basicamente uma pessoa sequenciada. E depois disso veio uma tecnologia, ou várias tecnologias, que permitiram com que a gente decifrasse o genoma de cada pessoa. E, assim, vendo como a gente avançou nesses últimos 30, 40 anos, é algo totalmente impressionante. É espetacular. O primeiro genoma custou, sei lá, $1,5 bilhão e demorou anos para ser feito. Hoje em dia vocês fazem por Assim, menos de $2 mil, em termos de custos de reagentes, né, o equivalente dos consumíveis E em quanto tempo? 48 horas. Que tal? E o bacana é que isso permite agora que a gente... Porque vejam, você fala o genoma humano, o meu genoma, obviamente, não é igual ao genoma do Davi, senão nós seríamos clones ou gêmeos idênticos. Então, o fascinante com essa tecnologia é que agora a gente pode sequenciar o genoma de muita gente para a gente conseguir entender o que determina que o Davi tenha pelo no rosto e eu não. Por que o meu metabolismo de açúcar é mais lento do que o dele? Quer dizer, essas pequenas variações entre o genoma de cada um de nós é que determina as nossas características individuais. E o grande desafio dessa genética do século XXI é a gente descobrir quais são os genes e as pequenas variações que são responsáveis pela característica individual de cada um. E claro, não só da nossa aparência, mas quais são essas que dão um risco maior de eu desenvolver Alzheimer ou de eu desenvolver hipertensão. Então, esse é o grande desafio do geneticista do século XXI, né? A gente vive numa época que assim, incrível pelo aspecto que a gente começou sequenciando um genoma e a gente achou que a gente ia decifrar tudo com um genoma só. E depois começaram-se a ter outros genomas e as variações genéticas. Quer dizer, uma pessoa, nós dois, diferimos das 3 bilhões de bases dos ACTGs que a gente tem, a gente difere em mais ou menos 5 milhões de posições. Isso né, dá de em quanto bases. em porcentagem? Só para as pessoas. Olha, isso é mais ou menos 1 para 1000, talvez 2 para 1000. Nós somos 99,8% idênticos, cada um de nós. Mas esse 0,2% é que faz a gente ser cada um do jeito que é, né? E assim, pensar aqui, o 0,2 versus talvez 1 ou 1,5% em relação a um chimpanzé. Né? Que tal? Então, quando o pessoal fala, olha, a gente é muito parecido, a gente é muito parecido com o chimpanzé, também mas obviamente muito mais parecido entre nós do que com os outros animais. Mas o incrível é que a gente foi percebendo que essas variações, tem variações que são variantes genéticas, né, que são comuns na população, tem muitas delas que são raras, que são específicas de uma pessoa ou de uma família ou de um grupo pequeno na população.
E tem dois tipos de doença ou de condição. Tem as mendelianas, tem aquelas formas raras em que um gene, uma alteração genética é suficiente para causar doença ou para fazer dar um dado fenótipo, quer dizer, uma característica da pessoa. Dá um exemplo para tu. Um exemplo de doença é a fibrose cística, que é uma doença em que você não consegue eliminar o muco, quer dizer, tornar fluido o suficiente o muco do pulmão e de algumas outras partes do corpo, e por isso tem consequências. Tem uma colonização por bactérias no pulmão, e antigamente isso era uma doença muito grave, que hoje em dia tem vários tratamentos que aumentaram em muito a sobrevida desses pacientes. E isso, uma alteração em um gene só é suficiente para causar isso aí. Isso. E esse foi a primeira doença mendeliana, essa primeira doença rara que foi identificada, que identificaram o gene. Isso foi em 94, se eu não me engano. Mas a gente tem as doenças que afligem a maioria da população, como a gente falou, diabetes, hipertensão, infarto no miocárdio, Alzheimer, todas essas coisas, todas essas doenças, elas são causadas, na maior parte, não por uma mutação ou duas, mas sim uma combinação de 100, 200, milhares, em alguns casos, milhões de variantes genéticas que estão aumentando em 1% aqui, a outra diminui em 0,5%, e elas somadas, alguém tirou a loteria genética e tem uma chance maior de desenvolver a doença. E para chegar identificar o gene da fibrose cística em 94, precisaram-se de talvez 50 famílias. Hoje em dia, para a gente encontrar as variantes genéticas ligadas a Alzheimer ou infarto ou qualquer uma dessas outras doenças que a gente chama complexas, né, que são por muitas variantes diferentes, a gente, com 100 mil pessoas, às vezes você não tem poder estatístico suficiente. Eu acho isso super interessante, porque aí a gente pode fazer um link para essa febre agora de testes genéticos, desses que você cospe num tubinho, manda para os Estados Unidos e aí te devolvem a sua ancestralidade, de onde você veio, que é um negócio legal. Aí Muito você legal. vai descobrir que você, sei lá, foi primo irmão de Gengis Khan, enfim, tem essas coisas e isso funciona mesmo, isso é legal. Mas o problema é que, ao mesmo tempo, tem testes genéticos que dizem te informar sobre os seus riscos dessas doenças, ou agora a coisa é a nutrigenômica, que você faz lá o teste, aí ele vai te dizer que você tem que comer castanha de Pará em vez de amendoim. O que você acha desses testes? Olha, eu sempre brinco que a melhor recomendação genética de modificação de hábito é falar para a pessoa não fumar, fazer exercício e usar cinto de segurança, né? Independente do teste genético. Isso é o que aumenta a sobrevida real das pessoas. Se você tiver uma vida saudável, não é comer brócolis ou cenoura que vai mudar a sua vida. Então tem muita pseudociência junto com essa ciência, porque a gente realmente não conhecia e a gente não tinha a compreensão que talvez testar 100 pessoas que tinham um tipo de reação a brócolis e outras 100 pessoas que não tinham, a gente achava que isso era suficiente. E durante muitos anos foram feitos estudos chamados de associação, quer dizer, você compara casos e controles para tentar chegar a este gene causa isso. E a verdade é, praticamente todos os resultados que foram gerados entre a década de 90 e talvez 2010, pelo menos 99% deles estão errados. Então, muitos desses estudos ou desses produtos que oferecem esse tipo de coisa estão dando dados que são inverídicos e muitas das pessoas que estão oferecendo isso nem sabem disso, porque está na literatura, tá publicado isso, mas elas não perceberam. Agora, eu não vejo um grande mal nas pessoas fazerem esse tipo de coisa. No geral, você não vai fazer uma mudança radical na sua vida se te falarem que você tem que... Se o teu xixi, você sente o cheiro de aspargo no xixi ou não sente cheiro de aspargo no xixi, que é uma das coisas que a variante genética existe e é conhecida. Ou se a cera do ouvido é seca ou molhada. Acho que isso não muda muito a vida das pessoas. Então, eu gosto da ideia
das pessoas terem acesso aos seus dados genéticos e poderem chegar a um entendimento maior das suas vidas. E tomarem controle disso. Né? Porque se a gente deixar esse controle na mão, um médico hoje tem muito pouco tempo, né? As consultas, mesmo as melhores consultas, são de 1 hora. Se você trouxer um calhamaço de informações, o médico não vai ter tempo de olhar todas aquelas informações. Então, as pessoas vão ter que tomar posse, né, das suas informações genéticas. O que me incomoda nesses testes é que eu não sei o quanto as pessoas entendem da limitação desses testes, né? Então, outro dia uma amiga me mandou, eu fiz um teste nutrigenômico, eu comecei a ler, aí ela testou o Gental e o teste manda recomendações nutricionais para ela, baseado no gen que ela tem e não tem, e a verdade é que nós temos a tecnologia para sequenciar o genoma inteiro, mas nós ainda não sabemos ler, interpretar o que está escrito ali. Então, por exemplo, você faz um teste desses hoje, e aí vem, olha, você tem todas as variantes que aumentam o seu risco de ter, sei lá, Alzheimer. Daqui a algum tempo, amanhã, pode sair um artigo científico novo, com uma nova descoberta, o que significa que o cara vai ter que reinterpretar esses meus dados e vai descobrir que não, eu não tenho essa predisposição. E a mesma coisa para o que eu tenho que comer, ou o tipo de exercício que eu vou fazer. Quer dizer, é muito cedo. Então, quer dizer, o que me aflige é que as pessoas adoram uma bola de cristal, né? Você e a solução mágica, e o genoma está sendo vendido como essa bola de cristal, quando a gente ainda não tem um conhecimento muito profundo para interpretar. Então, é como se me dessem 3 peças de um quebra-cabeça de 1000 peças e baseado nessas 3 peças eu tenho que descobrir qual é a figura que tem ali. Ora, eu olhando ali, tem 3 peças azuis, eu vou dizer, isso é um céu. Mas se depois chegam mais 5 peças e eu vejo uma barbatana, eu digo, não era céu, era mar, né? É mais ou menos isso que estão fazendo agora. Agora, é quase que irresistível, né? Olha, é muito interessante, mas é difícil para as pessoas entenderem qual parte que é a parte médica e qual é a parte real e acionável e diretamente modifica o risco da pessoa. Então, quando uma mulher faz um teste para câncer de mama hereditário e você encontra uma mutação, aquilo claramente aumenta o risco. Isso a gente conhece. Isso a gente conhece. Isso é muito bem conhecido. E fica muito claro para as pessoas que cor de pele, cor de olho é algo totalmente recreativo. Quando você começa a entrar nessas coisas de nutrição, ou mesmo as complexas, Alzheimer, hipertensão, diabetes, asma, a gente não sabe. Eu acho que a gente não sabia, eu acho que isso está mudando. Até talvez 3 anos atrás, eu diria, a gente não sabia absolutamente nada e os riscos que estão se dando são muito... são chutes. Imprecisos. Tá? São completamente imprecisos. Eu sempre brincava que o risco é de 50%, mais ou menos 50%. Né? Então, quer dizer, a barra de erro era muito grande. Eu acho que quando a gente começou, eu digo, a comunidade científica mundial, começou a acumular evidência de estudos que chegaram a 50, 100 mil pessoas. Já tem estudos de nível educacional, por exemplo, que passaram de 1 milhão de pessoas. Quando a gente chegou neste ponto, aí a combinação de todas aquelas variantes, que é um negócio que chama PRS, Polygenic Risk Score, risco poligênico. Então você simplesmente vai adicionando os riscos de cada variante. Então você conta aquelas variantes que são relevantes e fala, olha, o teu risco é maior, menor. E quando a gente começou a chegar neste ponto, aquelas pessoas que têm um risco poligênico, a combinação maior, realmente tem um risco de infarto maior, de diabetes e outras doenças complexas. Então a gente está chegando no ponto. Qual é o maior problema que eu vejo?
O maior problema que eu vejo é que todos esses estudos, ou praticamente todos esses estudos, estão sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos. Uhum. E eles estão sendo feitos, sim, os maiores estudos que foram feitos até hoje foram na Islândia, na Estônia, na Inglaterra, e as pessoas do norte da Europa e nos Estados Unidos são muito menos variáveis, elas têm muito menos variação genética do que o resto do mundo. Particularmente do que o Brasil. Que o Brasil é uma mistura maravilhosa, em que a gente tem 25% da nossa ancestralidade africana, e não é de uma região da África, são de muitas, e os africanos são talvez 3 vezes mais variáveis do que os europeus em geral, e 10 vezes mais variáveis do que o islandês. Então a gente tem muito mais riqueza de variabilidade genética, de mutações, na África e, por consequência, no Brasil. Os europeus que a gente tem aqui, que vieram para o Brasil, na verdade, não são os do norte da Europa, eram predominantemente português, espanhol e italiano. A gente tem o indígena. Isso. E a gente tem o japonês, por exemplo, aqui em São Paulo, é a maior população de japoneses fora do Japão. A gente tem uma das maiores populações de libaneses fora do Líbano. Então o Brasil é uma mistura muito rica, e a gente não ficou que nem nos Estados Unidos, onde se segregaram essas populações. Na verdade, é um contínuo de ancestralidade. E usar esses PRS, esses algoritmos para calcular do que foi feito na Europa, funciona, mas não tão bem quanto deveria funcionar. Essa é uma questão que eu acho que tem uma consciência internacional de que a genética que a gente vem estudando, que a comunidade, é a genética de europeu, né? De caucasiano, dos branquelos. Exatamente. 85% dos estudos de genômica, de genes e tal, tem sido feito nessas populações. Mas eu acho bacana, pelo menos agora a gente tem essa consciência. Então existem alguns movimentos para a gente explorar essa genética de outras populações, né? E aí, o que é bacana nisso é a história da China, né? Esse movimento que a China teve. A China é espetacular nesse sentido, pelo menos. Eles, em algum momento, nos anos 60, eles fizeram um planejamento, um plano estratégico de mandar a gente para fora e depois recrutar essa turma de volta. Então, quando eu fiz meu doutorado fora, a maioria dos alunos, meus colegas de doutorado, eram chineses. Em uma época que você só conseguia sair da China se fosse para fazer uma coisa dessas, né? E aí o que aconteceu? Depois, nos anos 90, a China montou uma estrutura para atrair de volta essa gente. E agora a gente vê trabalhos chineses na Science, na Nature, na Cell, só de chinês. Trabalhos científicos feitos na China. Então a gente tem 85% dos estudos genômicos feitos em populações europeias, norte-americanas, mas com essa história, a China, a gente vê um aumento da quantidade de estudos feitos em populações asiáticas, que não é populações asiáticas, é chinês, que eu acho admirável, assim, como lição de um planejamento estratégico, do desenvolvimento de uma nação que coloca a ciência como um motor de desenvolvimento econômico e da nação de uma forma sustentável, né? Então eu acho essa coisa muito admirável, eu acho que a gente precisava aprender com isso aqui no Brasil, né? E não é só na área de genética. Eles, hoje em dia, têm uma liderança na área de ciência da computação, de Big Data, de inteligência artificial, que também é uma parte importante desta nova genética que a gente tem, da genômica que a gente tem, porque a quantidade de dados que a gente gera quando a gente sequencia um genoma é um absurdo. É um absurdo. A gente gera, em dados brutos, mais ou menos 150 gigabytes de dados. Quer dizer, é mais do que hoje em dia um laptop tem de disco rígido. Por um genoma. Por um genoma. E você faz, né, centenas por semana. Então, gera terabytes de dados por semana. E a China está sequenciando muito. Mas eu fico um pouco triste que os Estados Unidos e a Europa também caminharam numa direção de compartilhamento de dados. Uhum. Então, hoje, os grandes estudos americanos e europeus
colocam os dados publicamente disponíveis. Que aí todo mundo pode acessar, a gente acessa aqui no Brasil. De graça, sem barreiras. E com isso, todo mundo pode fazer descobertas em cima desses dados, né? E a China proíbe que se exporte qualquer tipo de dado genético. Nossa. Então, eles estão fazendo muita coisa, mas o que está chegando para fora da China é muito menor do que o que podia estar chegando. E eu acho que é uma perda para todo mundo. Claro. Né? Eles fazem alguma reserva de mercado É uma certa deles, reserva de mercado. E por eles serem tão grandes, isso realmente cria um desbalanço. É o que é. Não tem o que a gente, como a gente daqui, modificar isso. Mas é uma pena. Né? E eu vejo isso também em, assim, essa tendência de compartilhamento de dados, de código, etc. Primeiro, o código aberto, sistemas operacionais como o Linux, que vieram e realmente revolucionaram a computação. Hoje em dia a gente tem 80% dos celulares do mundo tem celular Linux, todo o sistema cloud tem. E veio de um princípio da década de 70 de compartilhamento aberto de código. E eu acho que o avanço do projeto Genoma Humano e todos esses avanços das pessoas contribuírem sem exigirem nada em troca, isso assim, é gigantesco. Então é uma pena que eles não estão fazendo isso dessa mesma forma. E eu vejo isso com essa tendência. A gente estava falando, assim, a gente tinha falado antes sobre publicação. E como até talvez 10 anos atrás, publicar era publicar numa revista como Science, como Nature, como Cell, que são revistas fechadas. Quer dizer, você tem que pagar para ter acesso ao artigo científico. E que está tendo primeiro começaram as revistas de acesso de graça, né? Aquelas open access, como o PLOS, exatamente, em que você colocava o artigo e ele era de graça para todo mundo. E depois evoluiu para algo que hoje em dia é a minha principal fonte de informação e talvez um ano antes de ser publicado mesmo, que são os arquivos, né? Os archives. Tem o archive e tem o bioarchive. E esses arquivos públicos, eles são apoiados por instituições, universidades tipo o NIH, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde, e as pessoas têm colocado, os pesquisadores têm colocado os seus artigos, o manuscrito do artigo, talvez 6 meses, 1 ano antes de colocar de fato publicar o artigo. É só para a turma entender, quando a gente faz um trabalho científico e tal, e tem os resultados e conta uma história. Aí você escreve isso na forma de artigo e submete para uma revista científica. Aí o que vai acontecer? Os editores olham, acham, isso é bacana, eles mandam para outros cientistas avaliarem se isso tem mérito, se o trabalho foi bem feito e tal. E aí, dependendo do julgamento dessa turma, a revista vai publicar o seu artigo. E aí, a maioria das revistas, elas, para alguém ler esse artigo seu que foi publicado, a pessoa tinha que pagar, tinha que assinar a revista. Então, a primeira revolução foi essa de aparecer em revistas científicas de acesso aberto, de dizer, olha, o conhecimento científico tem que estar disponível para todo mundo, que já é uma coisa ótima. E aí, essa segunda geração, que isso que você está falando, são revistas, né, mas arquivos em que você escreveu o seu trabalho antes dele passar pelo crivo de fulano, de cicrano, você simplesmente disponibiliza. Eu acho que isso é muito assim, que nem o Google, que você pode publicar o seu livro, você não precisa de um editor aceitar. Então as pessoas disponibilizam os seus dados científicos. Agora, aí você tem que ter, como isso não passou por um filtro, né? Deve ter muita coisa esquisita lá. Tem muita besteira, muita besteira. E você, leitor, é que vai fazer o seu filtro do que você acha que é relevante ou não, né? Do mesmo jeito que qualquer outra informação que a gente tenha, né? Democratizar a informação é ótimo,
mas do mesmo jeito que vem coisa boa, vem coisa ruim. Daqui a pouco tem os fake news na... Já tem, com certeza já tem. Mas isso parte do princípio, muitas vezes o argumento é contra esse tipo de manuscrito, de arquivo público. Você não sabe se aquilo é bom ou é ruim. Mas se você olhar as revistas que têm o maior número de retrações, quer dizer, de retractions, né, de que alguém publicou um artigo e daí ela fala, não, isso aqui não era verdade e retira este artigo, são as grandes revistas. Sei. É Science, é Nature, é Cell, são essas revistas. Por quê? Porque existe uma correlação entre as coisas que parecem fantasticamente novas e as coisas que estão completamente erradas. Né? E essa correlação é difícil, porque o que parece completamente novo e que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, olha que coisa incrível, a maior probabilidade é de estar errado. Né? Infelizmente. Então a gente tem que ter a maior cautela, mas é o que vende. Né, a notícia sensacionalista na ciência também acontece. E nessas revistas não tem o sensacionalismo, quer dizer, nesses arquivos, não tem o sensacionalismo, porque tá tudo lá, a quantidade é tão grande, tem aumentado exponencialmente, que claro que o ônus está, o peso de analisar e saber o que é bom e o que é ruim, está nos pesquisadores, nos cientistas que pegam e leem isso daí. Mas eu acho que isso é uma tendência fantástica, porque acelera. Você para de ter o editor da revista ser o limitante do avanço da ciência. Porque às vezes a gente demora até ano para conseguir, entre ter feito o trabalho e conseguir publicar, ou seja, o mundo ter acesso àquela sua descoberta, às vezes demora um ano. Ainda mais quando o artigo vem do Brasil. Que aí o pessoal põe assim a régua lá em cima. Mas aí tem uma outra coisa que acontece também, que aconteceu, que eu acho que é uma dessas degenerações do mercado. Né? Como as revistas científicas iniciais eram muito limitadas no número de artigos que aceitam e na qualidade, a turma começou a ver que criar revista científica era um ótimo business. Conferências. E conferências. Não só, conferências. Não só revista, e conferência também. Então, o que tem hoje em dia de revista científica, revista científica, tem um corpo editorial, mas são umas porcarias. Quer dizer, então hoje não basta publicar. Você consegue publicar qualquer coisa. Sinceramente, contanto que você pague. Porque todas elas você tem que pagar $2, $3, $5 mil para conseguir publicar. Aliás, como a Science, a Nature, a Cell, todas elas você tem que pagar. Então essas revistas viram que isso era um business. Então, você tem um trabalho porcaria, você vai arranjar uma revista para publicar esse negócio. E aí o que é perigoso? Porque aí, por exemplo, algumas pessoas criam negócios, criam empresas baseadas nessas besteiradas. Então, por exemplo, na área de célula-tronco e terapia celular, o que tem de clínicas, graças a Deus aqui no Brasil até que não, mas lá fora, de clínicas prometendo tratamentos mais incríveis do mundo com células-tronco, que vai curar até AIDS. O nego diz que cura com célula-tronco. E eles vão mostrar, olha, mas nós publicamos. Mas publicou naquela revista porcaria. Então, isso é muito perigoso, porque dá uma falsa credibilidade científica e o público, principalmente o público doente, os familiares que estão doidos para acreditar nessas coisas, saem pagando, vendendo a casa, vendendo o carro para pagar por aquele tratamento que não tem nenhuma comprovação científica séria, né? Mas, como publicar virou um business, então essa coisa do mercado é muito complicado porque cria essas degenerações, assim. Eu acho que essas degenerações existem com as revistas, com essas revistas que são não só ruins, mas elas já partem de uma ideia de que elas vão se aproveitar do desconhecimento humano. Né? Dos cientistas também, porque os cientistas, quem está querendo publicar, também muita gente não sabe o que é uma revista boa, o que é uma revista ruim, e não tem ainda respeitabilidade, como você e como alguns outros pesquisadores no Brasil, que conseguem falar, olha,
aqui tá, a gente fez todo o processo corretamente, a gente fez a parte ética, a gente tem um financiamento por trás, a gente tem alunos, a gente tem um histórico de publicação e um histórico de entrega e de confiabilidade, porque reputação é algo muito importante em ciência. Você não chega e publica... que nem o Einstein fez, em que a tua primeira grande publicação é o que te dá o prêmio Nobel. Não é isso que acontece. Hoje em dia, cada vez mais, os grandes reconhecimentos e os grandes avanços demoram anos para acontecer. Eles são um acumulado de evidências. E muitas vezes o pesquisador que está começando, que é jovem, não tem a noção de como diferenciar uma revista. Claro que sabe que uma Cell, uma Science, etc. são boas, mas você passou desse primeiro nível, já é tudo igual, né? E não é, obviamente. Não são. Agora, puxando essa questão de ética, a gente está aí numa notícia bombástica do chinês? Do chinês fazendo CRISPR, né? Em 2 crianças já. Fazendo os primeiros bebês humanos transgênicos, geneticamente modificados. Geneticamente modificados. E olha, assim, Você acredita que o cara fez? Olha, eu acredito que ele tenha tentado. Infelizmente. Porque eu acho que isso é um grande desserviço. Porque Total. Daqui a talvez 50 anos, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, então eu não sei se vai ser 50 anos, se vai ser 100 anos ou se vai ser 25. Mas em algum momento no futuro, modificação genética... Eu diria 10. Acho que a gente ainda tem um pouco de arroz e feijão para comer na parte ética e na parte técnica. Mas vai acontecer. Em algum momento, modificar um embrião para você tirar doenças vai ser algo como vacinação. Né? E vai ser impensável você deixar uma criança nascer com uma doença grave, com grande sofrimento, sem você retirar esta doença da criança. Então eu sou, no longo prazo, no momento em que a gente resolver as questões éticas e tiver discutido muito bem isso daí, e para isso precisa de tempo, né? E a gente tiver resolvido as questões técnicas e feito isso com extrema cautela, isso vai ser ótimo. Né? Porque a gente vê, na Mendelix a gente vê assim, quanta gente com doença genética que tem sofrimento, e a gente poder ajudar algumas dessas pessoas é fantástico, mas poder ajudar todas essas pessoas seria melhor ainda. Então, não acho que vai chegar rapidamente, mas eu acho que um dia chega. Mas o que este cara fez, o He, né, Dr. He, fez, foi um grande desserviço, porque ele não passou isso num comitê de ética da maneira como nós, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, consideraríamos correto. Ele não passou num comitê científico para discutir, e algumas das coisas técnicas que ele fez, o que ele fez, né? Só para explicar um pouquinho. Isso era um pai que tem HIV, uma mãe que era saudável, e ele pegou o embrião e tentou cortar fora um pedaço de um gene que, quando este gene está ausente, e ele está ausente em 1% da população europeia, ele dá uma resistência a HIV. E ele tentou retirar uma parte desse gene para que ele não funcionasse e, portanto, a criança fosse resistente. Agora, o que está aparecendo é que, ele retirou um pedaço que a gente não sabe se é realmente importante ou não. 2, em uma das crianças, na segunda criança, parece só que ele fez... células, né? Que ele não destruiu completamente, e nem todas as células. E 3, que a gente tem sempre 2 cópias, né? Que ele fez isso só em uma cópia e não nas 2. A história toda é terrível, porque o método científico, como é que a gente faz para até chegar a usar alguma coisa nova numa pessoa, né? A gente esgota tudo que a gente pode aprender em modelos animais, no laboratório, primeiro em células e depois em modelos animais. E aí, quando nos animais a gente mostra que pelo menos que é seguro e que funciona, aí sim a gente toma coragem, e esse é um super passo para experimentar pela primeira vez em seres humanos. Mas aí vai 1, 2 décadas. O que ele fez foi chutar o balde e dizer, não me interessa, eu tô pronto.
E aí, a comunidade científica internacional reconhece que nós não estamos prontos para isso. E ele, de uma forma muito magnânima, disse que ele estava pronto e ele fez. Quer dizer, isso assim, do ponto de vista... Pode até dar certo, essas crianças podem ter uma vida super normal, maravilhosas, resistentes, né? Mas do ponto de vista de você quebrar toda essa formalidade, esse rigor que existe para proteger o ser humano, desse ponto de vista, péssimo. Ele não vai ganhar o prêmio Nobel, ele pode ir para a cadeia. Deveria. Agora, o que eu achei uma ótima notícia é que quando saiu a primeira Associated Press, eu fiquei com medo que ele tivesse um aval da China. E se a China, como nação, tivesse permitido isso, seria gravíssimo, né? Seria muito grave. E não foi, né? Foi uma coisa de um maluco. Eu falei, bom, maluco, então tudo bem. Ele só avisou instâncias mais importantes em novembro. Acho que foi 8 de novembro que ele... Sim, foram dias antes de realmente essa notícia estourar. Eu acho assim, foi uma comédia de erros. E eu acho que tem má intenção nessa história. Tanto que quando ele submeteu pro mini comitê de ética que ele submeteu, a justificativa dele fazer isso agora não era de que as crianças precisavam, porque não precisa. Porque existem métodos de você lavar o esperma e tirar não ter HIV, então não ter risco para a mãe nem para a criança. Então não precisava de modificação genética. E ele não discutiu isso extensamente com os pais. Ele, na verdade, teve 2 curtas reuniões com os pais e daí já tocou pra frente. Mas a justificativa dele era a gente tem que fazer isso agora, porque senão outros vão fazer antes da gente. E essa é a pior das justificativas. Porque o CRISPR, que é a enzima, assim, ela foi descoberta talvez 5 anos atrás. É uma descoberta que vai revolucionar, que está revolucionando já a ciência, a medicina, a genética. Porque ela é uma tesoura molecular, ela é uma tesoura genética que corta em lugares muito específicos onde você quiser o DNA de uma pessoa, ou de uma célula, ou de um animal, ou de uma planta. Soja, do que for. Do que quiser. E ela corta de uma maneira muito específica. Mas o muito específico, quando a gente fala, é que ela erra pouco, não é que ela não erra nunca. E o erra pouco, a gente vê que são os off-targets, você erra o alvo. Ocasionalmente você erra o alvo. Você tem 3 bilhões de bases ali, e você talvez erre 1, 2, 3 vezes. Mas isso pode ser o suficiente para causar doença. Claro. Eu lembro, década de 90, quando começou a ter terapia gênica, que é pessoas que têm uma doença genética rara por falta de um gene, e você colocar um vírus que coloque este gene funcionante de volta na pessoa. E eram crianças com imunodeficiência grave. Então elas não tinham um sistema imunológico inteiro. E fez isso em 11 crianças, um estudo fantástico, super bem feito, com um comitê de ética, em crianças que tinham um risco altíssimo de vida, tinham uma necessidade de ter isso. E dessas 11 crianças, 2 desenvolveram câncer devido à terapia gênica. E a gente aprendeu com isso. Essas crianças sobreviveram a esses cânceres e as outras crianças foram curadas disso. Então, quer dizer, a gente viu que tinha um claro benefício, mas mesmo assim, fazendo com todo o cuidado e com todo o apoio, ainda pode dar errado. Imagina um cara desses. Mas, quer dizer, essa história, né, da terapia gênica, ela ilustra também como... De fato, o primeiro teste em seres humanos é sempre um passo enorme e pode dar errado. Ter funcionado nos modelos animais e tal não é garantia que vai funcionar em humano. Só que se o experimento é feito de uma forma muito controlada, como nesse caso dessas crianças, então eles desenvolveram a leucemia, lá o câncer. O que os cientistas fazem? Voltam para o laboratório, entendem o que deu errado, e aí melhoram aquele processo para numa segunda fase conseguirem ter esse resultado. Então, é assim que funciona. O que esse sujeito fez, ele não vai aprender nada com a forma... Ninguém vai, porque ele também não abriu os dados, né? A gente vê, terapia gênica começou, os primeiros testes em seres humanos foi no começo da década de 90. E da década de 90
para cá, hoje a gente tem algumas terapias gênicas. Por exemplo, tem uma terapia gênica para uma forma de degeneração da retina, que dá uma cegueira. E você evita isso nessas pessoas. Né? Em retinose pigmentar, tem uma forma de retinose pigmentar em que você consegue fazer terapia gênica. Olha, a gente está em 2018. Isso demorou Gente, mais de 20 anos. Eu, quando fui fazer meu doutorado, em 89, eu fui para trabalhar com terapia gênica. Quer dizer, agora que está... E agora que está funcionando, que está chegando na parte comercial. Então, isso demora muito tempo. Quando a gente fala demora tempo, demora 20, 25, 30 anos para você chegar das primeiras descobertas de ciência básica para de fato implementar isso na clínica. A gente fala, mas isso é só em genética? Não. Se você olhar da descoberta da maioria dos vírus para você ter uma vacina, mais de 40 anos, né, em média. Então a gente fica falando, HIV está demorando muito para ter uma vacina. Bom, a gente agora está chegando nos 40 anos do HIV, então é bem provável, e a gente já tem terapias que funcionam muito bem, medicamentos que seguram bem a doença, não curam, e ainda tem muita gente que morre disso, mas a gente demora bastante tempo, mas alguma hora chega. Sem dúvida. Tinham perguntado aqui sobre se é difícil ser pesquisadora, hein? Olha, é difícil ser qualquer profissão, mulher. Porque chega uma hora, essa coisa da igualdade, homem não fica grávido, entendeu? Homem não... Quando a criança se machuca, não é papai que chama, é mamãe. Então tem uma diferença biológica que não dá pra gente negar. Então, em qualquer profissão, não é específico de pesquisador. Pesquisador é até, eu acho, um privilégio, porque eu, por exemplo, eu não bato ponto na USP. Eu tenho um horário mais flexível se você está na academia. Isso é uma vantagem. Agora, chega um momento na vida da mulher que, se você for ter família, não tem jeito. É você que vai engravidar, é você que vai ficar lá amamentando. E essas coisas todas dificultam. Agora, tem uma coisa muito legal nos Estados Unidos, por exemplo, para ajudar a essa... Porque o que acaba acontecendo? Você tem 50% da população que tem uma capacidade intelectual e de produção que acaba produzindo menos do que poderia intelectualmente por causa desse segundo turno, né, de profissão mãe. E aí nos Estados Unidos, algumas conferências, eles têm uma creche e eles dão bolsa para as pesquisadoras, dão uma verba extra se elas precisarem ou contratar alguém para cuidar dos filhos enquanto elas vão na conferência, ou levar a criança e colocar na creche que eles fornecem. Então isso é muito bacana, porque permite que a mulher possa conciliar, porque você colocar para a mulher, ou você vai ser um super cientista, ou seja lá qual for a sua profissão, ou você vai poder ter família, isso é muito duro, né? Você tem que isso ser uma escolha. Então, a sociedade reconhecer que existe um valor enorme na maternidade e facilitar a vida da mulher para que ela possa viver isso e ao mesmo tempo se realizar e produzir profissionalmente, eu acho isso lindo. Mas, enfim, não é privilégio de pesquisador a mulher ser difícil. Eu acho que qualquer profissão para mulher tem essa dificuldade. A gente, por outro lado, ganha essa maravilha que é viver a maternidade e a família, isso tudo. Mas, dentro da academia, a gente ainda tem essa possibilidade da flexibilidade dos horários. E isso é uma coisa legal. Isso funciona bem. Isso funciona bem. Lígia, você assim, tem já uma longa e muito bem sucedida carreira aqui no Brasil, fazendo pesquisa e produzindo ano após ano aqui no Brasil. Mas isso não é a realidade de todo mundo. O que você fez de diferente? E o que você recomendaria para os outros? O que você daria de mensagem para os outros? Olha, Davi, fazer pesquisa no Brasil não é para os fracos. Você fala que eu faço, que eu produzo, mas eu tenho uma frustração. A gente tem condições muito difíceis
como pesquisador aqui no Brasil, não é uma área, infelizmente, que seja valorizada. E como é que você nota a valorização de uma área? Primeiro, recursos, né? Verba. E a verba do investida em ciência vem diminuindo, assim, drasticamente nos últimos anos. Vamos ver agora com o governo novo se isso é revertido. E a segunda é uma infraestrutura que facilite o seu trabalho. Então, o pesquisador no Brasil, e aqui nós temos pessoas com cabeças maravilhosas, tá? Cérebros não falta. O pesquisador no Brasil tem que fazer uma força enorme para produzir um pouquinho, enquanto que a turma lá nos Estados Unidos, na Europa, faz muito menos esforço. Então, às vezes, a impressão que eu tenho é que eu estou correndo, eu estou numa corrida, e ciência é competitivo, é uma coisa muito competitiva, né? Os problemas, a gente está querendo entender a natureza está o mundo inteiro querendo entender. E então é como se eu estivesse numa corrida e eu estou correndo na areia fofa. Enquanto que a turma dos Estados Unidos e da Europa está correndo numa daquelas pistas olímpicas, sabe? Então, a gente tem que fazer um esforço tremendo para conseguir... E o cara tá lá, com todas as melhores condições. Ele precisa de um reagente, o reagente chega no dia seguinte. E então, muitas vezes, a gente fica muito frustrado, porque a gente tem a ideia, a gente quer fazer. Às vezes, a gente tem até a verba. E aqui, estando no estado de São Paulo, sorry, resto do Brasil, mas enfim, São Paulo tem a FAPESP, que é um exemplo de fundação de amparo à pesquisa. Eu troquei Ipanema pela FAPESP, porque eles financiam, a gente tem verba para pesquisa, mas mesmo tendo a verba para pesquisa, esse mesmo reagente que para o americano chega no dia seguinte, para a gente vai demorar 2 meses. 2 meses. Gente, como é que eu posso ser competitivo? Né? Tá vendo a minha areia fofa? Né? Como é que eu posso ser competitivo se eu vou ficar 2 meses esperando por um reagente que o cara recebeu no dia seguinte? Né? E como é que eu falo para o aluno, né, para as competências, para os cérebros que eu quero atrair, que isso é uma coisa bacana para fazer, quando ele vai ter que ficar lá 2 meses esperando por esse reagente? Então isso é muito, muito difícil, isso é muito frustrante. Mas, por outro lado, isso é uma grande oportunidade, porque, por exemplo, resolver esse imbróglio desses 2 meses não é uma coisa que requer mais verba. Então, esse novo governo tem aí uma grande oportunidade de, se tiver vontade política, veja... De desburocratizar. De desburocratizar. Uma vez, eu achava que tudo que tem a ver com o governo é burocrático, não funciona, é difícil. Até que um dia eu fui conhecer Itaipu. Itaipu é um espetáculo, né? É um negócio assim que funciona, não tem um pó em lugar... É uma coisa maravilhosa. E aí eu me dei conta, gente, isso foi o governo que fez. Quer dizer, quando há vontade política, nós somos capazes de fazer Itaipu. Então, havendo vontade política, nós podemos transformar a ciência no Brasil. Então, sem aumento de verba, e pelo amor de Deus, a gente precisa aumento de verba, tá? O Brasil precisa. O resto do Brasil precisa. São Paulo também, porque a FAPESP não vai aguentar carregar isso sozinho. Mas, enfim, sem pensar em aumento de verba, se o governo atual tiver vontade política para ver com a Anvisa, com a Receita Federal, com quem for que estiver atrasando, fazendo esses 2 meses, e transformar esses 2 meses em 2 semanas, eu entendo que não pode ser no dia seguinte, tá? Que o reagente chegue. Mas se em vez de 2 meses demorar 1 semana, se demorar 1 semana, vocês vão revolucionar a ciência no país. A produtividade e a qualidade da ciência que a gente vai fazer aqui no Brasil vai aumentar significativamente. O Brasil tem capacidade. Então, por exemplo, essa história da vontade política, né? A gente descobriu que tinha petróleo lá na camada do pré-sal, mas a gente não tinha tecnologia. Como é que vai conseguir buscar esse petróleo a preço competitivo? Houve vontade política, investiram nos cientistas para fazer isso. Hoje em dia a gente consegue explorar esse petróleo
de uma forma economicamente viável, né? Surgiu a Zika e a microcefalia. Houve vontade política e o Brasil teve uma contribuição importantíssima em identificar que mesmo é o vírus que causa a microcefalia e agora está trabalhando na vacina. Quer dizer, o Brasil, em termos de ciência, nós não somos os coitadinhos. Yes we can, o cientista brasileiro pode. O que precisa é vontade política. A ciência brasileira podia ser um Itaipu, tá? Então, novo governo colocar na pauta, tá? E dar as condições para a gente fazer ciência de maior qualidade aqui no país. Porque a gente tem uma riqueza de problemas, não falta problema para resolver, né? A gente tem problemas e tem os sérios, a gente tem uma criatividade, né? Às vezes a falta de recursos gera até uma criatividade muito maior do que a gente vê em alguns cientistas norte-americanos, por exemplo, que porque tem muito dinheiro sai fazendo os experimentos, nem sabe bem por quê. Né? E a nossa turma tem uma garra, uma vontade de resolver os problemas, que é muito legal, que tinha que ser melhor explorada. Muitas vezes perguntam pra gente, na verdade, perguntam pra mim, acho que pra você também, mas não devia ter alguém no governo, não devia ter alguém na FAPESP que diz o que a gente tem que pesquisar, qual é o problema pra gente resolver? Pois é, essa história de querer dirigir a ciência para coisas mais práticas. O que você acha disso? E eu sou super contra. Na verdade, na virada do milênio, em 2000, fizeram uma pesquisa a Sociedade Americana de Cardiologia fez uma pesquisa das 100 descobertas mais importantes para a cardiologia do século XX. E metade delas vieram de ciência básica. Então, que eram pessoas, pesquisadores, que partiram de pontos que não tinham nada a ver com a cardiologia e por alguma razão fizeram alguma descoberta que tinha uma aplicabilidade direta. CRISPR, que a gente está falando agora, que vai ter uma aplicabilidade para tudo, partiu de uma pesquisa de bactérias ultra raras. Né? É uma ferramenta que algumas bactérias usam para se defender. De vírus, né? E então, eu acho que a gente não deve direcionar ciência. Na verdade, eu acho que ciência é darwinismo. Você tem que testar um monte de coisa, pulverizar, jogar dinheiro não em poucos grupos grandes, e sim em muitos pesquisadores, porque o pesquisador básico que está fazendo pesquisa ali e que às vezes, muitas vezes, não vai dar certo, não vai dar nada. Mas a gente tem que entender que isso traz valor, isso forma a gente, e de vez em quando alguém acerta e realmente isso revoluciona o mundo. O que falta aqui no Brasil, eu acho que o que falta, a pesquisa básica, é aquela pesquisa, né, que quer entender como a natureza funciona, sem ter uma visão pragmática que eu quero para fazer aquilo. Então você tem essa ciência básica que gera conhecimentos e você tem a turma que faz pesquisa aplicada, que a partir de conhecimentos tenta transformar esses conhecimentos num produto, numa aplicação que tenha alguma utilidade comercial e tal. E sem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada não funciona. Então não dá para a gente dizer, eu vou só fazer, tem que fazer pesquisa básica também. Agora, o que eu acho que é preciso aqui no Brasil é um olhar de outras competências, do que a gente está descobrindo de pesquisa básica, para dizer, opa, isso aqui que você está fazendo dessa pesquisa básica, eu acho que eu posso usar isso para alguma outra coisa. Então, essa tradução e esse olhar para os conhecimentos básicos, para ver como é que eu posso transformar isso num produto, numa patente, talvez isso que falte aqui, essa ponte entre o básico e o aplicado. E eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas sentam em cima, elas fazem alguma descoberta que teria relevância, mas da ideia e da descoberta inicial para você tornar isso daí um produto, vão anos de execução. E não necessariamente são as mesmas pessoas que vão fazer a primeira parte e a segunda parte. São competências diferentes, em geral, né? Então, fazer alguma coisa como o Stanford faz, por exemplo, em que se um pesquisador fizer uma descoberta, ele tem direito a levar isso adiante, mas se depois de um ano e meio, depende do tipo de descoberta lá, não tiver utilizado, isso vai para o pool. E qualquer pessoa que está
em Stanford pode utilizar isso daí e falar, não, agora eu quero tentar levar isso adiante. E eu acho que isso é valioso. A gente acaba sentando em cima, até pedindo uma patente que não serve para nada, para proteger, perde um tempão, uma burocracia enorme, quando na verdade eu podia estar aplicando em cima. Eu acho que o mercado funciona melhor para desenvolver e trazer produtos para o próprio mercado. Porque a melhor avaliação é o que as pessoas realmente querem, como que as pessoas vão mostrar o que elas querem, os consumidores, com o dinheiro delas. Claro. Né? Então, o que tiver importância vai ter dinheiro, vai ter financiamento. Vai ter financiamento, não é um problema. Então, o que eu acho que a universidade tem que fazer muito, a universidade, na verdade, o Brasil todo, é fomentar a massa crítica, fomentar o ecossistema de pensar em ciência, em desenvolver ciência, porque do meio de todas aquelas coisas, alguma coisa sai boa. Sem dúvida. Né? E eu não sei o que vai sair bom, se é em agro, se é em biologia celular, molecular ou física, mas alguma coisa vai sair boa. Como tem saído ao longo das últimas décadas no Brasil. Mas né, a massa crítica acho que ajuda bastante. Ô Davi, eu queria te perguntar uma coisa polêmica. Manda. Orientação sexual. A nossa genética influencia isso? Deve influenciar, né? Porque eu nasci biologicamente interessada em homem. Você nasceu biologicamente interessado em mulher. E entre isso? A genética influencia? Então, acho que está claro que existe um peso biológico. Eu vou fugir um pouco da genética, eu volto para a genética, mas eu acho que é muito claro que orientação sexual, como inúmeras outras características complexas que a gente tinha mencionado antes, complexas no sentido, tem muitas contribuições diferentes, tem uma base biológica. Mas não tem uma base só biológica como nenhuma das outras. Infarto, a gente falou de sedentarismo, e a mesma coisa para orientação sexual ou outros tipos de preferência. Eu não quero correlacionar isso com doença, mas assim, com qualquer condição, qualquer característica do ser humano. Tem uma parte genética e tem uma interação com o ambiente. Genética não existe isoladamente. Né? Quando a gente fala que alguma coisa é genético, mas se você mudar o ambiente, aquilo pode deixar de ser, entre aspas, genético, herdável. Então, a característica de a opção sexual tem um componente biológico, acho que os estudos são claros que mostram que existe, e tem um componente ambiental. Eu vi um trabalho recente no Congresso Americano de Genética, investigando um estudo muito grande na Inglaterra sobre preferência sexual. E antes deles entrarem na parte genética, eles falaram de dois assuntos interessantes. O primeiro é que eles, para montar o estudo, discutiram com todos os interessados. Então, associações LGBT, eles têm pesquisadores LGBT dentro do estudo para continuar a ajudar. E mesmo assim, depois, quando terminou a palestra, levantaram dois pesquisadores muito irritados e falaram, não, a gente não gostou que vocês tenham feito isso. Quer dizer, é algo extremamente controverso. É super delicado, e aí eles estavam até se perguntando se eles deviam fazer isso, esse estudo ou não, né? Eu acho que deviam. Eu acho que a gente não deve criar um tabu de estudar alguma coisa, de entender qualquer característica humana. Isso faz parte da nossa natureza. O importante é usar essa palavra que você falou. Isso é uma característica humana. Isso é normal. Essa variação... Isso é uma variação. Da mesma forma que a gente varia de altura, de peso, de cor, de cabelo, isso é mais uma variação humana. E tem uma influência ambiental. Então, o que eles mostraram, e essa foi outro achado antes de começar o estudo genético, que quando eles olharam por idade, por década que nasceu, as pessoas que nasceram mais, que eram mais jovens no estudo, tinha mais ou menos 8% de pessoas com preferência sexual de alguma forma não heterossexual. E eles
juntaram tudo que eu concordo, não necessariamente é a melhor maneira de você classificar as pessoas, mas é um estudo, dentre eu espero que sejam muitos. Mas o que eles encontraram é que a gente tem, por volta de 8% da população tinha alguma preferência não heterossexual, mas se você olhava pessoas que nasceram na década de 40 e 50, era só 4%. E o que eles mostraram era que teve um salto depois que deixou de ser crime na Inglaterra em 67, homossexualidade era crime até 67. Mas isso não significa, né, que devia existir esses 8% não, naquela óbvio, época. Exatamente. Só que os caras era só uma questão ambiental da sociedade estar deixar ou não, deixar ou não a pessoa se manifestar. Né? Então, acho que fica claro que existe um componente ambiental. Mas também tinha um componente genético, e tem um componente genético, tem estudos antigos que não eram bons, de novo, eram aqueles estudos pequenos em que as pessoas faziam inferências e não tinham poder estatístico para fazer. Mas hoje em dia a gente consegue chegar e a gente sabe que tem alguma carga genética, parece ter algum envolvimento com hormônios, como sempre se suspeitou. Uma das regiões que se encontrou é uma região de detecção de olfato, de feromônio. Quer dizer, são aqueles hormônios que a gente recebe pelo cheiro, mas que não de fato sente cheiros como a gente caracterizaria. Então parece que tem um efeito biológico, sim. Do que isso, o que vai te ativar? O que vai ativar, em que fase do desenvolvimento, em que fase da vida. De novo, é super complexo. Mas entender essas coisas eu acho absolutamente válido, como eu entendo as pessoas que se sentem de alguma forma invadidas pela comunidade científica mundial, querer entender todas essas coisas. Mas eu acho que é natureza humana a gente querer entender todas as características humanas. Eu acho que, assim, do ponto de vista de ciência, sem dúvida a gente tem sempre a ganhar ao entender como é que funcionam todas as nossas características, inclusive essa. O delicado é as pessoas, a partir desses estudos, não quererem voltar a falar de cura gay, dessas besteiradas totais. Quer dizer, isso tem que ser visto como mais uma característica normal humana que tem um contínuo, não existe só o preto e o branco, gostar de homem, gostar de mulher, ser heterossexual, mas existe um contínuo inteiro de preferências, como existe um contínuo de cor de pele, um contínuo de cor de olho, de altura, de peso, de tudo. Né? E a gente, eu acho assim, eu tenho a impressão que a gente avançou muito nas últimas décadas, no mundo inteiro e no Brasil. Em termos de tolerância. Em termos de tolerância, a variabilidade humana. Claro. Né? E isso é positivo. Acho que ainda tem muito para se caminhar em termos de tolerância, mas acho que a gente já caminhou muito mais e vide esse estudo da Inglaterra, mesmo em países desenvolvidos, e a gente vê isso. No Brasil também, eu acho que estamos na direção certa, o macro. Tem problemas para se resolver, mas o macro está certo e acho que está no caminho certo. Eu acho que assim, a mensagem mais linda da genética, para todo mundo lembrar, é que nós somos 99,8% idênticos. Exatamente. Então, se o nego começar a se achar muito melhor do que o outro, só lembra desse número, 99,8%. É isso mesmo. Um outro desafio que a gente tem o desafio de desenvolver terapias novas e tal. A outra questão é como desenvolver essas novas terapias, você falou da terapia gênica, né? Mas que sejam acessíveis para toda a população. Quanto custa lá aquela terapia gênica para uma forma específica lá de degeneração da retina? As 10 drogas principais de doenças raras, dessas novas, devem custar todas acima de R$500 mil. Reais ou dólar? Acima de R$500 mil. Tá. Tem uma ou outra que chega a custar 1 ou 2 milhões de dólares. Porque uma terapia gênica seria uma vez na vida, você faz e você está curado. Eu tenho uma visão... eu entendo a angústia de alguém que tenha uma doença dessas e não tenha condição, e não esteja num local onde o governo também tenha condição de pagar por um medicamento. E a gente tem que fazer o máximo possível para acelerar.
isso. Eu acho que tem duas maneiras da gente acelerar a queda de preço desses medicamentos, desses tratamentos. Porque eles são muito caros para desenvolver. Eu acho que e tem que existir o incentivo financeiro para que as empresas sem desenvolvam. dúvida. Não, se as farmacêuticas não tiverem um incentivo financeiro, elas não vão desenvolver. Virou esse todo mundo negócio. genérico e a gente não vai ter nenhuma droga nova. Isso. Então, eu acho que tem duas maneiras. Uma é você criar a massa crítica de demanda. Então, massa crítica de demanda é você encontrar as pessoas que têm. Porque se você só conhece uma pessoa que tem aquela doença rara e precisa do tratamento, você... O tratamento vai ser caro. Ou o tratamento vai ser muito caro. Mas se você conhece 1.000, ou 10.000, ou 100.000 pessoas com aquela mesma doença e que podem se beneficiar daquele tratamento, daí, claro que a economia modifica essa dinâmica e os preços vão cair. Acho que a única outra maneira de você realmente garantir que o custo caia é competição. Então, as patentes têm que existir, mas eu acho que hoje a duração das patentes é muito longa e que a gente tinha que trabalhar o mundo inteiro em reduzir o tempo e não deixar as pessoas fazerem o que... eu vi essa descrição, eu acho ótima, lamber a bolacha. Né? Que o que acaba acontecendo em muitas situações diferentes é que tem aquela bolacha, a criança vai lá e lambe os dois lados, mas ela não come a bolacha. Ela só lambeu e ninguém ninguém mais quer encostar na bolacha. Então ela senta em cima de uma patente e demora-se talvez 1 ou 2 décadas até que alguém possa mexer de novo naquilo. Então a gente tem que colocar o que não tem droga ou que tem uma patente que não se fique décadas e décadas em cima protegendo algo que precisa de competição. Claro. Que quando tiver competição, quando tiverem 2 ou 3 empresas com tratamento para mesmo uma doença, e agora para algumas doenças raras isso está acontecendo, aí vai diminuir o preço. Em 1, 2 anos você vê cair em 10 vezes o preço. Mas eu acho curioso que as pessoas, quando a gente fala do genoma, da célula-tronco, não sei o quê, volta e meia falam, mas quem vai ter acesso a essas terapias? Eu acho curioso porque a gente já vive isso. Quem é que tem acesso à medicina moderna topo? Não é a população. Quer dizer, a gente tem 70% da população brasileira não tem acesso nem a água e esgoto tratado. Então, essas desigualdades e essa complexidade de acesso à medicina não é uma coisa que está acontecendo com a terapia gênica ou com a célula-tronco. A gente já vive isso, né? E esse é um problema que tem que ser resolvido em paralelo com o desenvolvimento científico. Mas a gente vê o caso do iPhone, por exemplo. Quando veio o iPhone, era o único celular, as pessoas falavam, $500 é um preço inviável, isso é só para aqueles muito ricos. E de fato, era para uma camada seleta da população. Com o passar dos anos, você aumentou a massa crítica de pessoas, né? Aumentou hoje em dia, bilhões de pessoas têm celular. Por que bilhões de pessoas têm celular? Porque, você tinha um mercado para isso, e 2, você começou a ter competição. Isso fez com que, não necessariamente o preço do iPhone, mas o preço de celulares equivalentes... Faz a propaganda do outro. Do Android. Então, tem um preço muito mais acessível. Claro. E, de novo, por ser aberto, ou por ter componentes abertos, isso permitiu que o custo fosse muito mais baixo. Então, hoje, você tem 2 bilhões de pessoas no mundo que tem celular com conectividade, com internet. E isso é algo que acontece também com os medicamentos, que a gente vê menos isso. Então, se você aumenta a massa crítica e você aumenta a competição, você reduz o custo e torna acessível. A gente viu isso com teste genético na Mindellix. Antigamente tinha exame que custava R$50 mil. Hoje em dia a gente tem exame que custa menos de R$1.000. Daqui a alguns anos vai estar no SUS. Claro. É só uma questão de mercado e competição. Bom, e a gente vive em ciência, a gente tem que estudar o tempo inteiro, né? Porque todo dia sai um conhecimento novo. Então, a turma estava perguntando como é que a gente se mantém atualizado. Com computador ligado. A gente hoje em dia, imagina, um tempo atrás, a revista científica tinha que chegar aqui, aí você ia na biblioteca, abria ali.
Hoje em dia, no dia que a Science sai, os Estados Unidos está lendo, a gente está lendo, o Paquistão está lendo, e a gente fica lendo o tempo inteiro, né? Eu acho que eu passo 60% Horas do meu do dia, tempo horas do dia. na USP, sentada em frente ao computador lendo. E é uma delícia. Coitadinha. Não! É ótimo. A gente morre de curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. Cada revista nova que sai, você vai lá e vê, oba, o que descobriram? Então, se você gosta de ciência, é uma delícia você ficar se atualizando. Tem meios até, assim, eu leio bastante. Hoje em dia eu migrei para ler informações que são até mais estáticas do que eu li antigamente. Então, ler bastante livros. Tem um conhecimento e tem um benefício adicional de você ler alguma coisa em que você tem um tempo para amadurecer a ideia e que já teve o tempo que nem um bom vinho, que ele amadureceu ao longo dos anos. Então, ler ideias deste tipo são benéficas. A outra coisa que eu gosto são as hiperimediatas. Twitter é uma fonte de informação, demora um tempo. O Twitter é um negócio difícil das pessoas entrarem, mas eu gosto muito porque depois que você encontrou as pessoas que gostam dos mesmos assuntos que você, e não pode ser muito, porque se você tiver milhares de pessoas, você não consegue seguir, né? Não dá tempo. Mas se você tem algumas pessoas que você conhece, isso vira uma conversa pública gostosa. Então, em genética, eu converso bastante no Twitter. É algo público, mas é algo que muitas vezes me traz fontes de leitura, alguém mencionando, olha, esse artigo ou este livro, coisas que eu não estavam no meu radar, muitas vezes eu pego pelo Twitter. Então, Twitter, podcasts, hoje em dia eu uso bastante, tipo esse da Blast You. Propaganda. Mas, então, Twitter, podcasts para as coisas mais imediatas. E no outro espectro, livros. Livros tem muita coisa. E hoje em dia, com a Amazon e com o Kindle, a gente sai um livro interessante, alguém te fala de um livro interessante, você já compra na hora para né, muito bacana. Para não esquecer. Gente, então eu acho que já falamos a beça, tinha muito mais, como o Davi falou, podíamos ficar 10 horas aqui, mas foi uma delícia bater papo com você. Foi ótimo, Lígia. Sempre aprendo. É sempre um prazer a gente conversar e obrigado a Blast You pelo convite. Estamos à disposição. Como diria a Maria, é um privilégio.